Olá, turma! Vamos dar início à nossa aula de hoje de História. A nossa aula de hoje é uma continuação sobre o estudo dos movimentos migratórios. Na aula anterior, nós trabalhamos a atividade 1, a correção da atividade 1 e a atividade 2 da apostila. E nós vamos dar continuidade a esses estudos hoje. Então, eu peço que você já pegue sua apostila e também o seu caderno de atividades, porque nós vamos iniciar com uma correção. Bom, pessoal, então antes de qualquer coisa, nós faremos a correção da atividade 2 da apostila, que falava exatamente sobre movimento migratório. Então, vocês estão observando aí a imagem, nós temos o texto base, que era da página 30, e a atividade que também era da página 31, ok? No texto vem abordando várias questões sobre a vinda dos migrantes brasileiros, principalmente os nordestinos, para a região norte, para a região tanto do Acre como da Amazonas e Rondônia, certo? E a partir disso foi feito 6 perguntas, onde nós iremos analisar agora as respostas, ok? Então, aqui na nossa correção, nós temos o número da questão e nós temos a resposta logo em seguida, ok? Então, vamos para a questão 1. Qual foi a condição climática que estimulou a migração do povo cearense para trabalhar nos seringais acreanos? Resposta da questão 1. Uma grande seca que assolava a região do Nordeste. Então, nesse período da história, os nordestinos vinham sofrendo há anos por uma seca muito intensa. Então, a seca, para quem não sabe, é a falta de chuvas, o que fazia com que acabasse com as plantações, as criações de animais. Então, essas pessoas estavam passando necessidades. Então, essa foi uma das questões que pesou muito para que eles viessem se aventurar na região norte para trabalhar como soldados da borracha, ok? Questão 2. Qual era a função dos soldados da borracha nos seringais? Então, qual era o trabalho deles? Resposta. Os soldados da borracha trabalhavam na colheita do látex. O látex é o nome científico, para a borracha que a gente conhece, ok? Questão 3. Como os governadores da província do Amazonas, da Amazônia, corrigindo, conseguiram atrair as pessoas de outros estados, migrantes, para trabalhar nos seringais acreanos? Então, quais foram as estratégias utilizadas pelos governantes da província para convencer essas pessoas a virem para a região norte? Resposta. Propagandas através de panfletos e muitas promessas dos governos da época, promessas do governo da época. Isso é o governo federal, tá bom? Então, eles utilizavam panfletos com mensagens de prosperidade e acabavam atraindo essas pessoas, além também das promessas feitas pelo governo federal, que vem falando no texto, que era promessa de direito de 60% da borracha produzida, direito a utilizar o território, a madeira também, direito à pesca, à caça. Então, muitas promessas foram feitas, ok? Vamos lá para a próxima questão. A questão 4, ela vem introduzindo, com 2 imagens, que na verdade são 2 panfletos que foram utilizados na época exatamente para convencer essas pessoas. No panfleto 1, nós temos várias pontuações, várias promessas que eram feitas pelos governantes. Nós temos a questão da borracha, eles terem direito a 60% da borracha coletada, os 50% da castanha recolhida, 50% da madeira que seria derrubada, ter direito livre à caça, pesca, pele de animais e muito mais, além de hectares de terra. No segundo panfleto diz assim, fala Amazônia, terra da fartura. Então, o que eles querem dizer com isso? Que naquela região havia muitas riquezas e que as pessoas que fossem trabalhar como soldados da borracha iam ter acesso a essa riqueza infindável, Agora vamos para a questão. Questão 4. Cite principal intenção da propaganda acima. Então, qual era a intenção deles a vincular esse tipo de propaganda?
Resposta: a intenção era convencer as pessoas a migrarem para a região norte e servirem como soldados da borracha. Então, eles tentavam encantar essas pessoas com as grandes possibilidades que essa região trazia. E ela realmente trazia, pessoal. Porém, só quem tinha acesso a toda essa riqueza eram os donos dos seringais e não os soldados da borracha que trabalhavam, certo? Vamos lá para a questão 5. Após a chegada dos imigrantes ao Acre, o governo cumpriu as promessas feitas? Justifique sua resposta. Óbvio, né? No texto vem dizendo que eles não cumpriram as promessas. Resposta: não. Pelo contrário, os mesmos passaram por todo tipo de sofrimento. Então, eles foram enganados, né? Foram ludibriados, foi prometido muitas coisas, mas infelizmente não foram cumpridas. E a sexta e última questão. O que esses imigrantes sofreram ao chegar em terras acreanas? São dezenas, né, meninos, de relatos de diferentes tipos de sofrimento que essas pessoas tiveram, né? Entre elas nós temos, né, os soldados sofreram com a saudade dos seus familiares, porque muitos deles nunca mais voltaram para suas terras, né? Então, não viram seus filhos crescerem, se afastaram das esposas, das mães, né? Dos pais, dos irmãos. Outro problema que eles enfrentaram, né? Foi a saudade também da sua terra natal, porque muitos deles tinham a esperança de enriquecer aqui na região e voltar, né? Cheios de dinheiro, né? Com condições para criar seus filhos para sua terra. Sofreram com a ganância. Para quem não sabe, a ganância é o desejo absurdo por dinheiro. Então, a pessoa muitas vezes engana, a pessoa comete crimes por causa da ganância. Muitos deles foram enganados por causa das ganâncias dos senhores donos das terras onde tinham as seringueiras, né? Sofreram perseguição. Por que perseguição, professora? Porque muitos deles ficavam devendo dinheiro, muitas vezes para os senhores das terras, e aí eles eram perseguidos porque eles estavam devendo. Às vezes eles tentavam fugir também dos seringais e eram perseguidos, e isso ocasionou a morte de muitos deles, tá, pessoal? Infelizmente. Eles também sofreram com as doenças. Pessoal, existem doenças muito típicas aqui da região amazônica, né? Um exemplo é a malária. E aí, essas pessoas, quando chegaram aqui, eles nem conheciam, né, essa doença. E muitos acabaram morrendo por conta de que foram acometidos dessas doenças, não tinham tratamento adequado, não tinha medicamento, então eles acabavam morrendo, né? Ataques de animais, né, as onças, jacarés, cobras, né, extremamente venenosas, que nós temos aqui na nossa região. Como eles não tinham intimidade com o tipo de floresta que existia aqui, o tipo de animais que existia aqui, muitos deles eram atacados, principalmente quando eles iam trabalhar, né? Porque os caminhos de seringa eram dentro da mata. Então, muitos deles acabavam sendo atacados por esses bichos, ok? E os próprios índios, porque até na aula anterior, com certeza a professora explicou que os índios, eles lutaram muito em prol da defesa da terra, porque eram eles que viviam aqui antes dos nordestinos chegarem. Então, o que aconteceu? Eles entraram muito em conflitos, tiveram muitos embates, e isso fez com que muitos índios e também nordestinos acabassem se ferindo e acabassem também morrendo por conta desses confrontos, né, pessoal? Então, é essa a nossa correção. Peço que vocês voltem na atividade de vocês, vá conferindo questão por questão, para ver se a sua resposta condiz com a que nós colocamos aqui. Caso ocorreu algum desvio de resposta, você pode estar apagando e corrigindo a partir do que nós fizemos aqui, pessoal. Em continuidade, nós temos agora a atividade da página 31. É uma atividade pequenina, certo? Mas que traz várias informações pra gente. Essa atividade tem como texto base esse texto, que é um relato, né, de um homem que veio nessa época, o seu Raimundo, e viu aqui tudo, presenciou, né, pessoalmente, tudo o que aconteceu aqui na nossa região. Então, nós vamos fazer a leitura do texto e logo em seguida tem duas questões para estarem sendo resolvidas. E você vai acompanhando no seu material.
Leitura do texto. Sem saber ler ou escrever, Raimundo Tamarana do Vale, 81 anos, decidiu, aos 24 anos, deixar o Ceará em busca de uma vida melhor nos seringais da Amazônia. Afinal, em seu estado, o que mais se falava era da possibilidade de riqueza com o ciclo da borracha. Me disseram que aqui se juntava dinheiro com gancho, recorda Raimundo, que chegou ao norte do país com mais 17 pessoas. Na minha terra, ainda tentei plantar, mas a seca e a peste acabaram com tudo. O tempo no Ceará estava muito ruim naquela época, conta o ex-seringueiro, que lembra bem a primeira vez em que extraiu a borracha. Era 1º de abril de 1955. Ao desembarcar no Acre, Raimundo decidiu seguir para a região de Chapuri. Cheguei em um seringal bruto, morava embaixo de um barracão, de onde só se ouviam os esturros das onças e os gritos dos macacos. Lembra o ex-seringueiro. Lá se morria ou de picada de cobra ou de malária, recorda ele. Então, a fonte do texto aí, vocês estão vendo, Diálogos Políticos, é um site da internet. E aí nós temos o relato de uma pessoa que viveu nessa época. Olha a riqueza de detalhes, pessoal. Vem falando quando ele veio, né? Ele veio com 24 anos. Por que ele veio? Veja que as falas dele estão marcadas com aspas, né? Então, toda vez que ele fala, o próprio senhor Raimundo fala, tem as aspas mostrando, sinalizando aí a fala dele. Então, vejam que ele dizia que lá no Nordeste se falava, se comentava que dava para juntar dinheiro no gancho aqui, quer dizer, tinha muito dinheiro aqui na região norte, dava para ganhar muito dinheiro coletando o látex, né? E ele fala da situação triste, da seca lá no Nordeste, né? O problema das plantações, como era difícil plantar, que tudo se acabava. E ele até consegue citar a primeira vez que ele tirou, né? A primeira vez que ele fez a extração do látex, que foi em 1955, né? Então, aqui nós temos uma riqueza de relatos de uma pessoa que realmente viveu tudo isso, certo, pessoal? Bem bacana esse texto. Agora, nós vamos para as duas questões que vocês irão responder no próprio caderno de atividade de vocês, ok? Questão 1. Explique as situações que motivaram Raimundo, né, do Vale, e mais 17 pessoas do Ceará a virem para o nosso estado trabalhar nos seringais. Então, o que aconteceu na vida do seu Raimundo que fez com que ele saísse do Nordeste e viesse para o Acre? No texto vem mostrando algumas situações, você vai listar aí e vai explicar, ok? Questão 2. Descreva o local onde Raimundo fixou residência logo que chegou na região de Chapuri. Na segunda estrofe, ele vem falando quando ele chegou no Chapuri, né? Que é a cidade aqui do nosso querido estado. E aí ele vem dizendo como que era esse lugar. Como que era esse local onde ele viveu? Ele vem dizendo alguns relatos, algumas características. Vocês vão estar descrevendo aí na questão. Ok, pessoal? Então, pessoal, é essa a nossa atividade, tá bom? É essa a nossa aula de hoje. Respondo as questões no caderno de atividades de vocês. Se tiver qualquer dúvida, é só chamar o professor, tá bom? Pelo WhatsApp, pelo grupo, que nós estamos à disposição para ajudá-los. Um beijão e até a próxima aula.